Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. Graças a Deus estamos felizes por mais um programa e por sua audiência, é claro. Agora te convido para refletirmos sobre um novo assunto. Como você está enxergando, hein? Você sabia que os olhos são uma janela para o nosso corpo? Algumas doenças podem afetar a visão e provocar até a cegueira, como pressão alta, diabetes e até sífilis. Aproximadamente 14 milhões de pessoas têm diabetes hoje no Brasil e cerca da metade dessas pessoas não sabe que tem a doença. Hoje vamos conversar sobre a cegueira e já contamos na ocasião com a presença da doutora Catarina Ventura, ela que é oftalmologista do IOFV, o Instituto de Olhos Fernando Ventura. E além dela, contamos com a presença da doutora Carolina Arribas, ela que é oftalmologista do IOR, Instituto de Olhos do Recife, e especialista em retina, vítreo e catarata. Antes da nossa conversa, vamos conferir uma matéria com a repórter Poliana Andrade, que conta a história da aposentada Ana Glória, que luta para vencer os obstáculos do dia a dia. Ana Glória é uma mulher divertida e que não se deixa abater pelas limitações que a cegueira lhe impõe. Ela conta que tinha problemas para enxergar de longe, mas ainda assim sempre fez tudo. Enxergava normal, trabalhava, né? Levava minha filha para o colégio. Tem uma vida normal, né? Só tem um pouco assim de dificuldade só para enxergar de longe, mas enxergava normal tudo. A vida dela começou a mudar aos 20 anos de idade, quando procurou um oftalmologista para tentar corrigir a visão. Porque eu já vinha assim, um pouquinho... Eu não via de longe. Aí eu queria que passasse um óculos. Aí ele veio com esse negócio e fazia uma cirurgia. Aí nessa cirurgia que foi agravando o caso. Eu disse que era uma carne que tinha dentro do meu olho, aí tinha que tirar. Aí eu não sabia de nada, né? Confiei, aí eu fiz a cirurgia. A cirurgia aconteceu. O que não se efetuou foi a expectativa de um bom resultado. Por que, doutor, vai operar esse olho? Eu falei, não, porque esse é o primeiro, que não era para estar mexido nesse olho direito, era para ter mexido no esquerdo. Se fosse assim, né, na minha opinião, que eu não via muito por direito, por esquerdo. Aí primeiro mexeu no direito. Aí eu fui perdendo a visão um pouquinho, né, não via mais de longe, assim, fui depender mais dos outros para andar. Hoje assim só saio com a minha filha, né? Faço as minhas coisas normais em casa, mas para sair eu tenho que depender de alguém para sair. A cegueira pode ser reversível ou irreversível. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 75% dos casos têm tratamento ou podem ser prevenidos. Mas no caso de Ana Glória, um erro médico trouxe a insatisfação para um sonho que não foi realizado e interrompeu um tratamento. Isso é muito estudar, né? Que o meu sonho sempre era ter o estudo. Que eu não tinha como era quando eu fui criança. Se formar, né? Alguém na vida trabalhar como todo mundo normal, né? Ana Glória nunca concluiu os estudos, mas não se abate por causa das limitações. Chega a ser um exemplo para quem desiste de tudo. Eu sou guerreira, assim, graças a Deus, né? Não fico triste pelos cantos, né? Sempre vou de que é uma alegria me ver, porque eu sou alegre, né? Assim, eu vou para a feira, faço as compras, faço tudo, supermercado. Não me deixa bater por mal algum, no momento algum fico de cabeça baixa, me lamentando, né? Aí vem a tristeza, assim, querendo me pegar, mas eu clamo pro sangue de Jesus, aí tudo volta normal, pronto. Fique atento a alguns fatores que são de risco para a cegueira ou perda de visão: a idade, altos graus de miopia, nascimento prematuro, diabetes e trabalhos com produtos químicos. Se você se vê com alguns desses fatores, perda ou redução da visão, o ideal é procurar um oftalmologista de imediato. Muito bem, agradecemos aí a repórter Poliana Andrade pela matéria e observamos bem aí, sentimos o drama da Ana, né, que está com essa deficiência visual. E só no Brasil, para termos uma ideia, existem cerca de mais de 500 mil de pessoas cegas e 15 milhões que precisam de correção visual.
E muitas doenças oculares são pouco perceptíveis em estágios iniciais, portanto é preciso você procurar ajuda médica, enquanto antes, é claro. E hoje temos uma enquete, uma participação aí, aliás, contamos com a sua participação na nossa enquete de hoje. A pergunta é simples, né? Você cuida bem dos seus olhos? Você cuida bem dos seus olhos, sim ou não? Você liga e participa através do 0 Operadora 81 3424 1977. 3424-1977. Só lembrando que ao participar aí da nossa enquete de hoje, você também pode aproveitar, né, conversando com a produção, deixar sua dúvida com a nossa produção, tá bom? Deixar sua pergunta, a sua participação é muito importante. Além da nossa linha interativa, da nossa enquete de hoje, temos também à sua disposição a nossa fanpage. O endereço é simples também, facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Olha, o glaucoma é apontada pela Organização Mundial da Saúde como a principal causa de cegueira irreversível. A doença atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, 1 milhão de pessoas têm a doença, sendo que 635 mil são assintomáticos, não apresentam sintomas. A enfermidade pode levar à cegueira e vamos trazer esse foco aí do glaucoma, né, nesse primeiro momento, conversando com as nossas convidadas, agradecendo-as pela presença aqui e parabenizando-as também, não é? Hoje é o dia do oftalmologista, não é? Parabéns aqui às nossas convidadas. Primeiro eu queria agradecer aqui a presença da doutora Catarina Ventura, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Felipe. É um e parabéns, né? aqui. Obrigada. Parabéns também à doutora Carolina Ribas pela presença, bom dia. Bom dia, querido. E para a gente iniciar, como a gente havia prometido, vamos conversar um pouquinho sobre o glaucoma, não é? Que, segundo estimativas, apresenta um número muito alto de pessoas que têm a doença. Mas para a gente iniciar de fato, é bom a gente explicar o que seria o glaucoma, quais são os principais sintomas, começando a trazer essa informação, doutora Catarina. Na verdade, o glaucoma é uma neuropatia óptica, né? Que uma das principais causas é a pressão intraocular alta, não sendo a única. Né? Existe a hereditariedade, a raça negra, acima dos 40 anos isso aumenta, né? Mas a principal causa é a pressão ocular alta. Então, é importante uma consulta periódica, né, com o oftalmologista, porque o glaucoma é uma doença assintomática. Né? Então, são pequenos casos de um tipo de glaucoma de ângulo fechado que vai dar um sintoma para você correr numa urgência. Né? Então, em geral, o glaucoma ele é assintomático. A pessoa, quando vem a sentir realmente o dano do glaucoma, ele já perdeu a possibilidade de tratamento ou de controle. Né? Então, é preciso a consulta regular. E, é claro, além dessa consulta regular, é importante as pessoas terem alguns cuidados. Quais os cuidados que a pessoa pode ter para tentar minimizar os efeitos do glaucoma, doutora? Assim, como o glaucoma é uma doença assintomática, o mais importante é uma visita, no mínimo, anual ao oftalmologista. Isso no mínimo, não é? Em si, descobrindo este glaucoma, a gente pede os exames para detectar em qual estágio ele se encontra, inicial, moderado ou avançado. E como a doutora Catarina falou, quando vai se perceber, normalmente é no estágio avançado. Então, em se detectando, o importante é seguir as orientações médicas, usar o colírio ou os colírios, né, de maneira adequada, no horário adequado, e fazer o acompanhamento não só com a cuidado visual, né, mas com os exames complementares que se tem nos centros de diagnóstico. Uma outra coisa que nós pontuamos logo no início, aqui na abertura do programa, foi sobre a questão da pressão alta, diabetes e outros fatores, né, sífilis, que podem desenvolver alguma doença, no caso, né? E daí fazer com que a pessoa tenha uma baixa na visão, tenha uma perda da visão. Nesse caso da pressão alta, por exemplo, que há muita gente no Brasil que é hipertenso e talvez não esteja se cuidando como deveria, mas quais orientações para as pessoas que têm pressão alta com relação à cegueira? A questão é a seguinte, a hipertensão sistêmica, como o nome diz, sistêmica, ela atinge todos os vasos do organismo, inclusive os vasos retinianos, que são um dos vasos mais finos do organismo. E com isso, a pessoa que tem hipertensão, ela tem o maior risco de ter, a grosso modo, o que a gente chama de trombose, uma trombose retiniana, que é uma oclusão de um vaso retiniano. E com essa oclusão desse vaso, o sangue não chega ali, não chega fluxo de oxigênio,
e aí pode ter o quê? Uma diminuição da oxigenação e levar à cegueira. E muitas vezes a gente acontece de, no consultório, diagnosticar que o paciente tem algum problema de hipertensão, porque a gente vê os vasos no fundo do olho afinado, e aí a gente orienta também procurar o cardiologista. Agora, já que estamos falando aqui no dia do oftalmologista, é importante que logo de criança mesmo, na fase inicial da vida, os pais possam estimular os filhos a irem, né, ao médico oftalmologista. Agora, a partir de que idade o pai deve fazer isso, doutora? Na verdade, já existe um consenso, né, nos hospitais, tanto públicos quanto privados, do teste do olhinho. Então, já é uma regra, né, fazer o teste do olhinho, que é feito até o 30º dia de nascimento. Esse teste do olhinho é para diagnosticar causas, né, de cegueira que são reversíveis. No caso, uma catarata congênita ou até um glaucoma congênito que precisa de tratamento imediato. Ou um tumor, né, também de retina. Então, esse teste do olhinho é feito até o 30º dia. Em geral, é repetido até os 6 meses de vida do bebê, para dilatar o olho e fazer um exame mais minucioso. E o exame da criança também deve ser feito anualmente, né? Principalmente para a ingressão na escola, na verdade. Né? Então, existe a maioria das escolas hoje, né, eu recebo bastante crianças para pegar laudos oftalmológicos para a escola que estão exigindo. Então, eu acho isso uma coisa legal da escola, de saber que o menor, ele está enxergando bem e vai poder tirar todo o proveito da escola com a visão boa. Né? Então, é anualmente também para as crianças. Falando em criança também, doutora Carolina, a gente percebe que há alguns pais e até mesmo professores que observam logo, no caso do aprendizado da criança, um déficit. E esse déficit pode ser justamente por causa de algum problema na visão, não é isso? Assim, na verdade, uma das principais causas de baixo rendimento escolar é problema visual, né? A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Aquela criança que fica apertando o olho, começa a lacrimejar, às vezes tem dificuldade, tem que sentar mais na frente, próximo ao quadro, são crianças que precisam realmente serem observadas e serem examinadas. E, às vezes, um simples exame, né, com a correção certa do grau, ela vai ser uma criança que vai desenvolver bem o estudo. Muito bem, está aí as informações importantes, porque a gente está passando aqui desde o primeiro bloco, né, desse primeiro bloco no programa Assunto do Dia, e você pode participar aí conosco através da nossa enquete. Uma pergunta interessante para você, uma pergunta básica, mas queremos contar com a sua participação, até para sabermos se você está em dia com os seus olhos, né, com a saúde dos seus olhos. Você cuida bem dos seus olhos, sim ou não? Você liga e participa através do 3424-1977 e interage aí conosco. Além da nossa enquete, você dispõe também da nossa fanpage, né, da nossa fanpage lá no Facebook, pelo facebook.com/assunto do dia. Simplesmente isso, facebook.com/assunto do dia. Bom, vamos dar uma pequena pausa aqui, vou pedir licença às nossas convidadas e vamos conferir a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de sol, hein? Em Recife, a máxima é de 32 graus e a mínima pode chegar a 22. Em Carpina, a máxima é de 29 e a mínima pode chegar a 22 graus. Em Goiânia, a máxima prevista é de 30 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir como está a situação do trânsito dos principais trechos da cidade. Vamos conferir como está a situação lá na Rua Real da Torre. Olha só a movimentação por lá. A gente vê um grande fluxo de veículos, mas pelo menos neste momento sem retenções, sem engarrafamentos. Vamos a outro ponto, vamos conferir a Avenida Recife, como está a situação também na Avenida Recife. Olha só, movimentação grande de veículos, mas sem retenções, né, um fluxo grande nas duas faixas ali, né, mas sem engarrafamentos neste horário da manhã. De lá vamos conferir também
a situação lá, Avenida Agamenon Magalhães. Nesse trecho aí, a gente vê uma movimentação, pelo menos é o do semáforo, a imagem do semáforo aí, os carros parados, esperando abrir aí o sinal, portanto abriu agora, mas a gente vê que não há tanta movimentação assim, pelo menos neste momento. E conferimos aí a questão do trânsito, a situação do trânsito, e neste momento vamos conferir também o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Estamos conversando sobre a cegueira. E vamos agora direto com mais informações com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante. Bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia, telespectadores do programa. Vamos destacar uma informação do site Cenário MT. Cuidados simples evitam a cegueira em bebês. De acordo com o site, os primeiros cuidados com a visão, sem nenhum exagero, devem começar na gestação. De acordo com o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, doenças contraídas pela mãe durante a gravidez, como por exemplo a toxoplasmose desencadeada por verduras mal lavadas, a rubéola e sífilis, respondem por 38% dos casos de catarata congênita, maior causa de cegueira infantil. Muitas gestantes desconhecem o teste do olhinho, exame que deve ser realizado na maternidade logo após o parto. Embora essencial para garantir a